Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao módulo 4 e nesse módulo nós vamos falar sobre indicadores, tá? Eu vou trazer quais são os principais indicadores que nós utilizamos no mercado de opções binárias, o que tem uma assertividade maior, tá bom? Então, em cada aula desse módulo eu vou apresentar um determinado indicador para vocês. Então, para começar, Ana, o que é indicador? Indicador, pessoal, é uma ferramenta que nós aplicamos lá no nosso gráfico que vão nos apontar, que vão nos direcionar em que momento nós devemos entrar numa operação, seja de compra ou de venda, tá bom? Eles têm exatamente essa função de nos mostrar o ponto exato que nós vamos efetuar uma operação. Eles nos mostram isso, tá bom? Então, a finalidade dos indicadores é de facilitar ali a nossa visão, tá? O price action, que é a ação do preço, é a ação pura do preço, então ele não utiliza nenhum indicador. Mas principalmente para quem está começando, que pode ter aí um pouco de dificuldade para poder aplicar o price puro, né, o price sem nenhum tipo de indicador, a gente traz esses indicadores para vocês poderem conhecer e também para poder facilitar a vida de vocês, tá bom? Porque realmente, principalmente para a galera que está começando, fica muito mais claro de poder enxergar uma operação quando o indicador ele te mostra isso lá na tela, tá bom? Então, para a gente começar, existem diversos indicadores, tá? No mercado financeiro, existem diversas ferramentas que nós podemos aplicar para poder utilizar, e eu vou trazer para vocês quais que eu confio mais, as que eu mais utilizo, para vocês também poderem ter esse conhecimento, tá? Então, para começar aí, eu vou começar pelo que eu mais gosto, tá? Que são as bandas de Bollinger, tá? Bandas de Bollinger, tá? O que as bandas de Bollinger elas fazem, pessoal? As bandas de Bollinger elas são um indicador de volume, tá? Então elas têm uma função de mostrar pra gente a volatilidade do preço naquele momento, tá bom? Basicamente, as bandas de Bollinger, elas são o quê? 3 linhas, tá? Deixa eu tentar desenhar aqui pra vocês, tá? Elas são 3 linhas mais ou menos dessa forma aqui, ó, que a gente tem linha superior, tá? Temos linha central e temos linha inferior, tá bom? São exatamente 3 linhas que elas têm como função demonstrar a volatilidade do gráfico, tá? Quando essas bandas de Bollinger, essas linhas, elas estão mais juntinhas, igual eu desenhei aí, quando elas estão mais laterais, estão mais próximas uma da outra, significa que ali existe uma baixa volatilidade no gráfico, tá? Então, por esse motivo, o mercado ele fica mais lateral, essas bandas elas tendem a andar mais coladinhas uma na outra, existe ali uma baixo número de negociações naquele momento, por isso o mercado está mais parado, tá bom? Então, toda vez que vocês olharem para o gráfico e enxergarem as bandas desse modelo aqui, praticamente andando de lado e bem próximas uma da outra, é sinal de que o mercado está lateralizado e com pouco número de volatilidade de negociações ali naquele momento, tá bom? Assim como, pessoal, quando as bandas elas se abrem, por exemplo, em direções opostas, tá? Elas fazem isso aqui, ó. Quando elas fazem esse movimento, significa que ali muito provavelmente vai começar uma forte tendência, seja tendência de alta ou de baixa. Quando elas fazem esse movimento aqui de abertura, é um grande indício ali que aquele mercado que estava lateral será rompido e vai começar ali uma forte tendência, tá? Então, quando as bandas elas estão mais afastadas, dessa forma aqui, ó, significa que o mercado ele está com alto número de volatilidade de negociações, então, portanto, as bandas elas tendem a andar afastadas, tá bom? Agora vamos lá para a IQ, que eu quero mostrar para vocês como que a gente aplica essa ferramenta no gráfico e como que nós podemos operar essa ferramenta de fato, tá bom? Hoje eu vou passar para vocês só a teoria, tá? Mas nas aulas de estratégias, que vai ser no módulo 5, eu vou passar para vocês uma estratégia, um operacional
muito assertivo para vocês poderem operar mesmo as bandas de Bollinger, tá? Hoje eu já vou passar para vocês como que elas funcionam, como que vocês já podem começar a treinar aí na conta demos de vocês, mas ainda não vai ser o conteúdo completo. O conteúdo completo eu vou passar na aula de estratégia, porque tem várias outras coisinhas que a gente precisa complementar antes de chegar lá, tá bom? Então vamos lá para ir para a corretora, tá? Eu tô com a minha corretora aberta aqui. Primeiro a gente vai inserir esse indicador. Como vocês estão vendo aí, ó, eu já tô com as bandas de Bollinger aplicadas aí no meu gráfico, ó. São essas 3 linhas, ó. Linha superior, banda central, que é a média, né, móvel, e também a banda inferior, tá bom? Então, exatamente essas 3 linhas aí que vocês estão vendo, e temos também a questão que eu falei com vocês, ó. Quando elas estão mais laterais, quando elas estão mais próximas uma da outra, é sinal de que o mercado ele está mais lateralizado, tá bom? Quando elas estão mais afastadas, olha isso aqui, pessoal. Ó, elas estão totalmente afastadas, em direções opostas. Isso aqui é sinal de alto número de negociações e alta volatilidade. Por isso elas se separam aqui desse jeito, tá bom? Observem que elas ficam bem sem padrão, elas ficam bem louconas mesmo, bem afastadas uma da outra. E quando o mercado tá mais lateralizado, elas tendem a ficar mais próximas, tá bom? Então, como que nós vamos aplicar isso aí no nosso gráfico? Vocês vão vir aqui, ó, em indicadores, tá? Deixa eu só apagar isso aqui que eu já tinha colocado. Vocês vão vir aqui, ó, em indicadores, nesse botão aqui, né? No cantinho esquerdo. Cliquem em popular, tá? E automaticamente vai aparecer aqui para vocês bandas de Bollinger. Tá? Vocês podem fazer esse caminho ou vocês podem pesquisar direto aqui nessa lupinha. Ó. É só digitar bandas no plural que vai aparecer o indicador aí para vocês. Caso contrário, vem aqui em popular, bandas de Bollinger, e aí vai aparecer a janelinha para vocês poderem fazer a configuração, tá bom? A configuração que eu utilizo é a seguinte. Aqui no período vocês vão alterar para 20, tá? Período 20. E no desvio, vocês vão alterar para 3.0, beleza? Cores de exibição, na linha superior, vocês podem deixar vermelhinha mesmo, e na linha central também laranja, mas na linha inferior, vocês vão alterar para verde, tá bom? Por que, Ana, que eu altero a cor das linhas? Por que eu deixo a superior vermelha, a do meio laranja mesmo e a de baixo verde? Pessoal, essas linhas, tá? Essas 3 linhas, tá? A linha do meio não, mas a linha superior e a linha inferior, elas também são utilizadas como suporte e resistência, tá? Então, tanto a linha superior quanto a linha inferior, elas são utilizadas como suporte e resistência, tá? Então, nessa configuração, observem que toda vez que o candle ele toca nessas linhas, tanto aqui na inferior quanto aqui na superior, ele tende a respeitar aqui esses limites, tá bom? Por quê? Porque essas linhas também são utilizadas como suporte e resistência. E é por isso que eu peço para vocês colocarem a cor na região superior, que seria a resistência de vermelho, porque na resistência eu coloco vermelho por quê? Porque quando toca na resistência, eu faço uma venda aqui no botão vermelho. Por isso a gente coloca a linha vermelha para poder facilitar o entendimento de vocês. Automaticamente você já sabe que tocou na linha vermelha, você aperta o botão vermelho, tá? Da mesma forma, quando tocar na linha verde, você vai apertar o botão verde, tá? Porque na linha verde, que é a banda inferior, a gente utiliza como suporte, e na linha superior, a gente vai utilizar como resistência, tá bom? Esse é o primeiro ponto que vocês precisam saber para poder aplicar esse indicador e operar ele de fato. Como eu falei para vocês, os indicadores, eles têm a função de nos apontar um momento de entrada. Então, olha como fica mais fácil quando eu tenho uma ferramenta me apontando isso, sem eu ter que fazer nenhum tipo de traçamento. A própria ferramenta, ela já vai me mostrar em que momento eu devo fazer uma operação de compra ou de venda, tá bom? Então, essa a forma que vocês vão operar. Tocou na região superior vermelha, que é a nossa resistência, né? Vocês vão fazer uma venda aqui no botão vermelho. Tocou aqui na banda inferior, que é o nosso suporte, né? Verde, vocês vão fazer uma operação acima aqui no botão verde, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto que vocês precisam entender, pessoal? Vocês só vão operar dessa maneira que eu acabei de explicar para vocês
quando as bandas de Bollinger estiverem assim, ó, mercado lateral. Vamos voltar aqui para minha tela, ó. Vocês só vão operar, pessoal, quando as bandas de Bollinger, elas estiverem andando de lado, tá bom? Ou seja, se vocês fossem operar aqui, por exemplo, né? Aqui nesse ponto vocês operariam, tá? Se fosse já aqui no cantinho de cá, ó, nesse cantinho aqui de cá, onde elas estão mais abertas, a gente não operaria, tá? Aqui vocês operariam enquanto elas estão aqui fechadinhas, e aqui no cantinho onde elas estão abertas, a gente não operaria, tá? Então, esse é o segundo ponto. Vocês só vão operar suporte e resistência quando as bandas de Bollinger estiverem fechadas, bem próximas uma da outra, igual estão aqui, né? Nesse ponto aqui, ó. Acho que já ficou bem claro, mas para deixar mais claro ainda, que seria mais ou menos nesses pontos aqui, tá? E quando o mercado ele estiver mais lateral. Vamos lá para o gráfico que eu vou mostrar isso para vocês na IQ, tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente operaria porque elas estão andando de lado. Vocês vão observar que quando elas estão mais fechadas, elas ficam respeitando essas regiões aqui horizontais. Você vai observar que o mercado, ele tá literalmente, pessoal, andando o quê? De lado, ó. Andando de lado. Então, por exemplo, se eu tivesse operado aqui nessas regiões, tá? Olha quantos gains eu teria tido só aqui nesse ponto, onde o mercado estava mais lateral, tá? Eu teria tido um gain aqui, quando ele tocou essa linha aqui inferior, o meu suporte, eu entrei comprando, né, no botão verde aqui, sempre. Tudo que eu estou ensinando para vocês, como eu já falei anteriormente, nós sempre estamos operando para qual time? M5, expiração para a mesma vela. Bandas de Bollinger, nós só operamos M5 ou M15. No caso aqui, o que eu estou ensinando para vocês é para M5, expiração na mesma vela, como eu já expliquei para vocês anteriormente. Então, aqui teria sido um gain, aqui teria sido outro gain, aqui teria sido outro gain, tá? Aqui, se tivesse tocado, teria sido um outro gain, e aqui eles não teve mais nenhum toque aqui próximo nessa região. Mas olha quantos gains eu tive só nessas regiõezinhas aqui, onde o gráfico tocou as minhas bandas de Bollinger, tá bom? Como que vocês vão operar, pessoal? Retração para a mesma vela de 5 minutos. Outro ponto importante é, quanto mais o candle estiver rompendo a banda, melhor para vocês. Então, por exemplo, aqui, observem que ele deixou um pontinho bem aqui, ó. Ó, deixa eu pegar aqui de novo uma ferramenta. Observem que ele veio até esse ponto aqui mais ou menos, tá? E retraiu. Então, aonde que eu entraria nessa operação, Ana? Aqui onde ele tocou na banda ou aqui onde ele rompeu? Vocês têm duas opções. Ou você espera ele romper um pouquinho a banda de Bollinger para poder entrar, ou você divide sua entrada. Você entra com 50% da entrada aqui, por exemplo, se fosse entrar com R$10, entraria com R$5 aqui quando ele toca e mais R$5 quando ele rompe um pouquinho aqui, igual ele aconteceu aqui embaixo. Aqui, por exemplo, eu teria entrado com R$5 aqui, teria ficado no 0 a 0, porque terminou com o corpo bem rente aqui na linha. Mas se eu tivesse entrado com mais 5 aqui embaixo, ó, eu teria pego uma taxa melhor, uma posição melhor, tá bom? Então, viu que o candle rompeu um pouquinho da banda, o mercado tá lateral, tá andando de lado, tá? Viu que o candle rompeu um pouquinho a banda, você espera ele romper um pouquinho e entra na operação de compra ou de venda, dependendo de onde ele tocar. Se ele tocar na banda superior é uma venda e se ele tocar na banda inferior é uma compra, tá bom? Sempre para a mesma vela. Aí, pessoal, vai entrar aquela questão que eu já expliquei para vocês na aula de rompimentos. O gráfico precisa estar com bastante pavios, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico com bastante pavios, então seria interessante operar nesse par aqui, porque as velas todas estão deixando muitos pavios. Então, primeiro ponto, pavios. Segundo ponto, tempo de expiração, que entra naquela regrinha toda que eu já expliquei para vocês, que para operar a retração de M5, tem que ter pelo menos 1 minuto e 30 segundos para retração daquela vela. Se passar desse tempo, a gente não pega mais, tá? Que é a questão do reloginho, que eu já expliquei para vocês. Ou seja, o quanto antes o candle vier romper aqui a banda de Bollinger, melhor pra gente. Se ele vier romper no final da vida dele, pra gente já vai ser arriscado, tá? Então, todas as regras de rompimento, pessoal, elas sempre vão prevalecer, independente da estratégia, independente do indicador, as regras de rompimento, elas sempre vão prevalecer, tá bom? Então, como eu sempre falo, né? Assistam aquela aula de rompimentos
quantas vezes vocês acharem necessário até entrar na cabecinha de vocês mesmos, tá? Não é só porque rompeu aqui que eu vou entrar. Eu tenho que pensar em quê? Nas regrinhas de rompimento que a Ana já ensinou, tá bom? Então, a forma de operar é essa. Coloca o indicador, aplica com desvio 20, período 3.0, né? E opera aí suporte e resistência, sempre retração para a mesma vela, dentro das regrinhas de segurança, tá bom? E aí, vamos seguir aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. Aqui, por exemplo, a gente não teria operado, ó. Por quê? As bandas, elas estão afastadas uma da outra, tá bom? Vou apagar essas linhas aqui. Tá? Assim como aqui, ó, o mercado está em tendência. Mercado em tendência a gente não opera, a gente só opera mercado lateral. Então aqui, ó, tendência, a gente não opera. Para que como que eu vou operar bandas de Bollinger? Mercado lateral. Aqui ele ainda estava em tendência, eu não teria operado. Eu teria pego mais uma, eu esperaria uma oportunidade, por exemplo, aqui. O mercado estava mais lateral aqui, concordam? Ó? Ele está andando de lado aqui, ó. Observem que ele está respeitando, ó como ele está andando de lado aqui, ó. Tá andando de lado. Se eu tivesse operado aqui nessa região, vamos ver quantas vitórias e quantos loss eu teria tido. Ó, eu teria pego uma operação aqui, vitória, 2 vitórias, 3 vitórias, 4 vitórias. Aqui embaixo ele não chegou a tocar, né? Depois ele já saiu do mercado lateral e entrou em tendência, então eu não teria operado mais, tá? É muito importante que vocês saibam entender, pessoal, esse momento do gráfico, quando ele tá mais lateral, por exemplo. Aqui ele tá lateral, mas eu não teria operado esse gráfico aqui. Por quê? Observem que as velas não estão deixando pavios, então eu nunca vou operar a retração de M5 quando o gráfico não está deixando pavio. Bom, então por mais que o indicador seja bom, ele não é milagroso. Para você conseguir operar e ter uma assertividade boa, operar a retração, as velas têm que estar deixando bastante pavio, tá bom? Aqui não adianta ficar dando murro em ponta de faca, porque vocês vão pedir para tomar loss, tá? Então a escolha do par é muito importante. Não basta o mercado estar lateral, as bandas estarem fechadinhas, é importante que os candles estejam deixando também bastante pavios, tá bom? Deixa eu pegar um outro par aqui. Ó, aqui eu tinha até dado um zoom aqui para mostrar um exemplo para vocês. Ó. Observem que o mercado está andando de lado, tá? Ele também está respeitando aqui esses limites aqui na horizontal, ó, andando de lado. Ele está um pouquinho em tendência, mas ele está mais lateral do que em tendência, tá? Se a gente tivesse operado aqui, como que teria sido o nosso resultado? Ó? Uma vitória, 2 vitórias, 3 vitórias. Em cima ele não chegou a tocar, mas se tivesse tocado aqui seria mais uma. Não chegou a tocar, tá bom? Vou fechar aqui. Aqui, ó, em tendência, o mercado... Olha como que as bandas, elas abrem em direções opostas, pessoal. Às vezes vai dar vitória, igual aqui deu 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas. Mas não é o que manda a estratégia, tá bom? Olha aqui, ó, o que acontece quando o mercado tá em tendência. Bandas afastadas uma da outra. Loss, tá bom? Aqui seria muito legal para poder operar, o mercado tá lateral. Tudo bem que ele quase não tocou. Ele tocou aqui, ó, 1, 2 vitórias. Se tivesse operado aqui nessa região, vamos ver como é que teria sido, ó. 1 vitória, 2 vitórias, 3 vitórias, 4 vitórias, 5 vitórias. Então, assim, é um indicador realmente muito bom, tá? Porém, para vocês conseguirem aplicar aí, vocês têm que ter paciência, porque não é toda hora que o mercado tá lateral, né? Muitas vezes ele tá assim, ó, tá malucão assim. Quando ele tá assim, as bandas estão totalmente sem padrão, uma afastada da outra, sabe? Em direções opostas. Ou quando ele tá muito tendencioso, assim, vocês não vão operar. Tá? Para operar, o mercado realmente tem que estar lateral, bandas de Bollinger bem fechadinhas, tá? Então, qual que é a minha dica para vocês conseguirem ter mais oportunidades no gráfico? Abram vários pares. O que eu, Ana, fazia quando eu operava muito bandas de Bollinger? Bandas de Bollinger foi uma das primeiras... um dos meus primeiros operacionais quando eu entrei no mercado. Eu gosto muito, até hoje eu uso ainda, de vez em quando. Mas é realmente muito bom mesmo, principalmente para quem está começando. Então, o que eu fazia? Eu abria vários pares, eu abria todos, abria todos e procurava ali no gráfico quais pares estavam lateralizados, tá? Eu abria, por exemplo, ia abrindo aqui, ó, EURUSD, aí GBP/NZD já abri aqui e eu ia abrindo vários, tá? Ia abrindo todos. Eu buscava quais que estavam laterais.
Os que estavam lateralizados, o que eu fazia? Eu ia lá e colocava um alerta, tá? Então, eu vinha aqui, ó, no cantinho, passava o mouse, criar um alerta. Eu coloco os alertas assim, ó, próximo às bandas, tanto superior quanto inferior. Por quê? Porque quando o preço vier chegando perto aqui nessas linhas, quando o preço chegar perto dessas linhas, a IQ já vai me dar um alerta aqui para eu poder verificar. Eu já vou abrir o par naquele momento e vou avaliar se eu vou ou não entrar naquela operação. Dessa forma, eu não perco oportunidade. Então, eu abro vários pares ao mesmo tempo, procuro os que estão lateralizados e coloco os alertas assim, próximo das bandas, um pouquinho, bem antes, na verdade, né, para você não perder a oportunidade de você ter tempo de entrar na operação. Então, eu colocava os alertas daqueles pares que estavam mais lateralizados e assim eu tinha várias oportunidades acontecendo ali o tempo todo, tá bom? Então, essa foi a aula de bandas de Bollinger. Tenho certeza que vocês vão conseguir conseguir aplicar melhor aí no dia a dia de vocês, no operacional de vocês. Agora vocês já têm mais uma ferramenta para poder utilizar, tá? E façam aí, qualquer dúvida falem comigo, mas estamos juntos. E é isso, apliquem, treinem bastante para depois vocês utilizarem isso na conta real. Eu tenho certeza que os indicadores, eles vão clarear muito mais aí o momento de vocês entrarem ou não numa operação, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.